Se aceitou a verdade e não sabe fazer autocustódia, treinamento de menos de R$400 no renato38.com.br, QR Code na tela, com suporte anual. Se quer construir network em evento presencial e se registrar como residente no Paraguai, trocando ideia com quem já fez, é missãobitcoin.com.br. Dias 11 e 12 de abril, em Cidade do Leste. É só atravessar a ponte andando de Foz do Iguaçu. QR Code na tela. E aí, a notícia. Olha a cara da mulher. Você acha que ela vai acontecer com ela o quê? Na hora que ela cair agora no STF. Pois é. E aí, aliados, Moraes diz que Flávio tem postura moderada e muito melhor do que o pai, tá vendo? Lauro Jardim alega que o fodão do judiciário em Trancoso era Xandão. Vivi solta a mão do marido, negando a sua nota, como a Globo também já tinha refutado. Coincidência ou divórcio vindo aí? Quem ganhar a eleição já vai entrar podendo indicar 3 no STF, ou o Nine vai conseguir negociar com o Senado, empurrando 2 dele mais o Pacheco. Se isso acontecer, meu irmão, pode ter certeza, STF 10 vezes mais totalitário do que já é hoje. O dólar no valor mais barato em 2 anos, com o Bitcoin caindo 5 meses seguidos, é ou não é uma janela de oportunidade? O que deve acontecer no Brasil depois das eleições? Se antes das eleições, que é a lua de mel, só vem norma totalitária e lei destruindo a sua liberdade, vai aumentar ou diminuir os escrúpulos dos ditadores depois da eleição? Pois é, depois da eleição é sem cuspe, meu irmão. E aqui é outro bom candidato para o artigo da semana. O Banco Central Europeu entrando em pânico, meu irmão, com as stables, notando o tamanho da vara que entrou. Tarde demais, too little, too late. Estados Unidos já percebeu o poder disso e já está utilizando o Genius Act. Os autores devem ter menos da metade da idade que os tomadores de decisão. Gerontocracia dá nisso. Quando tomadores de decisão são pessoas de uma idade que são incapazes de entender o mundo e a tecnologia atuais, o governo se torna ainda mais ineficiente. Working Paper 3.199, quem tiver interesse lê aqui. Mais um professor concursado, flagranteado por estuprar a menina de 10 anos no banheiro. Quem é contra homeschooling é defensor dos pedófilos que atacam nas escolas. Não é não, Ellen? Quem defende escola obrigatória, quem defende que o governo interfira na escola, na educação de crianças, é comparsa desse pedófilo. Ação antiterrorista na Itália investiga conexões financeiras no Hamas no Brasil. Todo escândalo no Brasil tem raízes na Bahia. Rapaz, tudo no Brasil de podre tem raiz ou na Bahia ou no Rio de Janeiro. Até o escândalo do Infopal tem sede em Salvador. As autoridades italianas prendem 9 vagabundos lá e as autoridades do Brasil não prendem ninguém. Isso não denota a ineficiência ou o viés da injustiça desse país de terceiro mundo? Tem como o Brasil virar um país decente, sem limpar, desnazificar na linguagem do Bukele, Ministério Público e Judiciário, que hoje, como nós sabemos, são aparelhos da extrema esquerda devido a concursos altamente subjetivos, quando não fraudados, que são defendidos pelo Chiquini, não é isso? De todos que entraram com concursos ilegais ou que exerceram cargos de maneira criminosa. Pois é, tá aí, ó. Pois é, outra concursada envolvida aí, tá vendo? Tá vendo como os concursos são uma manga imundo? Militante negrista espanca a empregada que denunciou ele de roubar o movimento. Dentro do Black Lives Matter, o homem espancando a mulher que denunciou ele de roubar, tá vendo? Estatal de Energia do Paraguai faz acordo para operação de mineração com equipamentos apreendidos. Pois é, o Paraguai está preocupado em transformar a energia ociosa em Bitcoin e o Brasil em vender Bitcoins que não são dele, não é isso? O Duduca colocou um negócio interessante aqui. Paraguai não tem imposto de morte. Paraguai não tem período mínimo de estadia para a residência fiscal. Tira menos de 50 dias botando $70 mil no país em PJ. E em menos de 100, sem botar nada. Imposto sobre consumo mais baixo que os Estados Unidos. Não ter período mínimo de estadia significa que você pode vir aqui, passar uma semana por ano no Paraguai, ser residente fiscal aqui e passar 180 dias em outros 2 países e ser residente fiscal aqui, meu irmão. Imposto sobre consumo mais baixo que os Estados Unidos. Imposto efetivo abaixo de 10% para pessoa física ou jurídica. Fora do país é 0. Quer conhecer mais mês que vem? Venha me encontrar em CDE. Mulheres estariam fingindo ser de direita para conseguir relacionamentos. Eles rejeitam as esquerdistas e zera virando bolsonarista. Tem isso na sua cidade ou não tem? Umas mulheres rodadas, relaxadas, arregaçadas, metralhadas, que querem zerar na igreja e dizer que são conservadoras no fim da linha? Tem ou não tem? A Suprema Corte Americana mostra que ainda existem juízes em DC, considerando inconstitucional escolas esconderem dos pais que estão fazendo terapia de transição, castração de guri nos seus filhos. Escolas públicas são antros satânicos, contando diversas histórias em diversos países que pais foram impedidos de ver seus filhos para sempre porque foram contra a castração infantil dos seus filhos. É mais uma política satânica e anti-humana. É por isso
que eu sempre digo que Flávio não pode nem brincar de falar de todes. Elon Musk era um esquerdista. Castraram o filho dele. O cara virou homem. Não é isso ou não? Por isso que eu digo, 38 News, a sua dose de ódio para transformar você em homem. O choque de realidade é a melhor motivação para desinvestir e comprar Bitcoin, meu irmão. Não tenha as mãos sujas de sangue e merda. Não seja comparsa de ditadura. A única oposição real é o total desinvestimento. Faça como eu. Não financie prostituição. Não financie castração de criança. Se não lhe honrar, não dê um centavo. Nem a filho indigno, nem a esposa adúltera, nem a ditador e muito menos a juiz perseguidor. É Bitcoin autocustódia, meu irmão. Renato38.com.br. QR Code na tela. Se você não sabe assinar, criar e assinar suas chaves offline, você vai se arrepender amargamente. Você está entregando todo o seu futuro e dos seus filhos na mão de ditadores e criminosos. Nick Szabo resumiu todos os grandes argumentos na mídia americana em relação à guerra essa semana, sem citar o principal fato, que foi a expulsão do Tucker Carlson do MAGA, do movimento de Trump, porque ele fez uma reportagem mostrando que o Pete Hegseth, que o secretário da guerra dos Estados Unidos, segundo ele, é um cara extremista religioso que está agindo para acelerar a volta de Jesus e a reconstrução do terceiro templo. Ele demonstra com vários vídeos, com vários contextos, com várias opiniões do Hegseth, que na opinião do Tucker, o Hegseth vai destruir o domo do templo para a reconstrução do Templo de Salomão pela terceira vez. Não sei se é verdade, mas se algum míssil cair lá na mesquita de Al-Aqsa, nós vamos saber, né? Que foi uma false flag. Nick resumiu a treta da semana na política norte-americana sem citar a expulsão do Tucker Carlson do MAGA por Trump. O Irã não é a Venezuela. Bilhões em bombardeios e mortes de líderes não derrubaram o regime. Eliminar a marinha do Irã não garantiu a abertura do estreito. Fora pequenos vexames como a perda dos aviões do Kuwait e os 300 milhões destruídos em componentes do TAAD na Jordânia, Emirados e Sauditas. O TAAD é o equivalente ao S-300 da Rússia. O petróleo já subiu 50% desde as primeiras hostilidades. Já é 100%, meu irmão, já dobrou. E pode continuar subindo por semanas. Pode encher o tanque do seu carro. A tendência é o petróleo bater $150, meu irmão, se esse conflito se prolongar por semanas. A grande carta na manga dos Estados Unidos parece que é armar e apoiar curdos para atacar o norte do Irã, criando um exército pronto para desestabilizar o Irã e mais 4 países por sua independência. Dizem que há bases militares no Iraque treinando os veteranos curdos. Quem reclamar de aumento de gastos ou consequências imprevisíveis das intervenções é logo rotulado de traidor e vendido. Como Ron Paul, por exemplo, foi rotulado como traidor e vendido quando ele denunciou que a primeira invasão do Iraque, com a invasão do Iraque na Segunda Guerra do Golfo, era uma false flag. Ouro está 5.100 e óleo a 90. Meu irmão, o óleo já está a 110. Opa, e está dizendo que em termos de ouro, a bolsa já está derrotada, não é isso? Como o Nick Szabo já deixou claro, os Estados Unidos passaram por pequenos vexames, como a destruição de componentes de 3 TAADs em 3 países diferentes. Já foram bombardeados 15 países nessa guerra. Rapaz, se os Estados Unidos de fato e o Israel estiverem treinando centenas de milhares de curdos para atacar em terra o Irã, eles vão desestabilizar pelo menos 5 países, meu irmão, por décadas. Vai ser um negócio medonho. Você sabe como vai começar a guerra, mas ninguém sabe como ela vai terminar, né? Quais são as notícias do Irã? O estreito está parcialmente funcional. Só que quando você vai lá para aqueles programas tipo Bloomberg, que fazem monitoramento, não tem ninguém passando, porque eles desligam o AIS na hora que vai passar. Os barcos desligam um sinal que fica emitindo para todo mundo quem é ele e qual a sua localização. Barcos que fazem isso constantemente são a Ghost Fleet, são os barcos considerados ilegais pelos Estados Unidos. Um dos fatores no domingo para o petróleo explodir no intraday, que raramente aconteceu na história da humanidade, foi a Bélgica, um país considerado neutro, ter capturado e apreendido um navio da Ghost Fleet russa. Isso significa que os países europeus tendem a ficar mais agressivos em combater o comércio ilegal, entre aspas, de petróleo da Rússia pelo mundo. O filho sucedeu Khamenei. Pois é, bicho. Nem Lula não tem um filho, né? Já tá chegando na idade. O Khamenei foi sucedido pelo filho. Vamos ver quem vai ser o sucessor de Lula. Haddad tá mal, viu? Mas parece ter uma rejeição menor do que Lula. Lula tem um grande problema de conseguir um sucessor, viu? Não é não, Erlen? Seria Boulos. Pior ainda, né, velho? O que vai acontecer nos próximas semanas e meses com o petróleo dobrando de preço nos Estados Unidos? As pessoas gostam de pagar mais pelo petróleo? Lhe dou um conselho. Abasteça. A tendência é que o preço da gasolina suba. E nesse momento, o conflito no Irã traz um grande questionamento a Lula. Lula vai dilmar?
Ele vai segurar o preço da gasolina, destruindo a Petrobras? Ou ele vai permitir a gasolina no Brasil a R$10 e vai se desmoralizar e perder ainda mais votos nas eleições? Pois é, me dê sua opinião. É o que eu tô dizendo. Ano eleitoral é lua de mel. Acabou a eleição, meu irmão, vai ser na areia, não tem mais cuspe. Não é isso ou não? É sem vaselina. Não, Ellen? Por que você acha que o dólar tá no menor patamar em 2 anos em real? Por que você acha que Lula, que dizia que Campos Neto era um vagabundo porque mantinha juros altos, está mantendo um juro mais alto do que Campos Neto jamais colocou? Porque ele sabe que a inflação é inimiga do voto na urna. Ele sabe que a popularidade dele derrota na hora que ele reduzir o juro, que explode a inflação. Lula tem medo ou não tem medo de perda de popularidade? Pois é. Se o conflito no Irã continuar, meu irmão, ela vai acontecer. Agora pode acontecer de duas maneiras. Eles segurando, subsidiando, torando a Petrobras para manter o preço da gasolina estável ou deixando rolar o preço da gasolina a 10, 12 reais e perdendo ainda mais popularidade. Para encerrar, a bandida da semana. Você que vai votar na bandida da semana. Temos duas esfaqueadoras. Uma esfaqueadora que admite na delegacia que ela que agrediu, mas o homem que foi preso. E uma segunda, que o homem ficou com a câmera de celular, achando que era campo de força e pedindo que a mulher se acalmasse. Ela não se acalmou e executou ele com a faca. Vamos às imagens. Escolha aí quem é a bandida da semana, porque o corno da semana já está muito bem desenvolvido. Mais uma vez o jabá. Todas as empresas que eu recomendo, eu uso. Todas as empresas que eu recomendo são ferramentas extremamente poderosas, mas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Use com inteligência. QR Code na tela. Bybit, uma corretora internacional que tem parceiro em Pix, meu irmão. Barato como a zorra para comprar Bitcoin. E 2, para você que tem uma PJ no Brasil e no exterior, receber pagamentos em Pix de terceiros, sem nunca ter nenhuma relação com ele jurídica, meu irmão, através do parceiro, é NoxPay. NoxPay, QR Code na tela. Não tem QR Code no exterior, por menos de $400 por ano, o JP abre conta, meu irmão, em países que você nunca ouviu falar. Um abraço, minha honra, bote pocando. E na dúvida, cumpra o seu dever. Quer votar em Flávio? Vote. Mas preparação previne derrota. Nunca se esqueça, óleo e suor economizam sangue e lágrimas. Vamos esperar o melhor, mas preparados para o pior. Como vamos nos preparar para o pior? Garantindo a residência fiscal fora, tendo outro passaporte, tirando todo o nosso dinheiro desse país. Dinheiro desse país só depois da limpeza. Sem limpeza, sem dinheiro. Seu corpo, suas regras. Meu dinheiro, minhas regras. Um abraço e minha honra.